525. Ó tu, dotado de mente elevada, permanece todo o tempo na percepção do real, que está em todas as partes, refletindo no teu ser não dual e realiza a verdadeira bem-aventurança. Comentário: aquele que conseguiu elevar a sua mente, fazendo-a vibrar em ressonância com a mais elevada consciência, deve permanecer em todos os momentos em sintonia com o real. Essa mente é como um espelho sem máculas, perfeito, pronto a ser um canal onde possa fluir a verdadeira e única bem-aventurança. 526. Atribuir mutabilidade a Atman, que é indestrutível, sabedoria e imutável, é como tentar construir um castelo no ar. Portanto, sempre alcance a grande paz através de Atman, que está pleno de bem-aventurança, não dual, e permaneça silencioso. Comentário: não há outro caminho para alcançar a bem-aventurança infinita que não seja o de Atman. Aquilo que está no nosso centro e brilha como um sol em todos os momentos. Quando as nuvens da ignorância forem dissipadas, ele aparece. 527. O estado de serenidade da mente, a qual é a fonte de modificações e falsas concepções, é chamado de grande paz. Nesse estado, o Mahatma, que conhece Brahman, experimenta uma perene e não dual bem-aventurança, através de Atman, que é para Brahman. Comentário: quando a mente se liberta das constantes ondas, modificações e das falsas ideias que a atormentam, podemos alcançar a grande paz. É o estado em que o homem comum transmuta-se em sábio e pode gozar a eterna bem-aventurança. 528. Para aquele que conhece a natureza de Atman e que experimenta a auto-bem-aventurança, nada mais existe a não ser o silêncio, que surge do estado de vazio do desejo Vasana, causando a maior felicidade. Comentário: aquele que alcançou as culminâncias do seu ser é uma fonte de felicidade para todos os seres. A paz que flui em seu interior irradia-se para o mundo nos 4 quadrantes. 529. O homem sábio que se deleita em Atman e que sempre se mantém silencioso, Muni, utiliza seu tempo à vontade, quer esteja se movendo-se, de pé, sentado ou deitado. Comentário: o sábio não precisa falar. O seu silêncio diz tudo o que as palavras não alcançam. Basta a tua presença para que a paz que ultrapassa o intelecto possa se manifestar plenamente. 530. Para o Mahatman, que plenamente atingiu a verdade, não há espaço ou local, tempo, sentar numa particular postura, direção para estar voltado, autocontrole ou disciplina moral, etc. Nem qualquer necessidade de um objeto como referência para causar a cessação da atividade mental. Quando conhecemos o nosso ser, que utilidade poderão ter essas condições de autocontrole? Comentário: aqueles que viram o real e vivenciaram não precisam mais de técnicas como aquelas destinadas aos iniciantes na senda espiritual. 531. Será necessário algum autocontrole para perceber que isto é um pote? Um objeto não pode ser conhecido sem sólidas provas. Comentário: para conhecer algo, seja um objeto, um problema ou qualquer outra coisa,
temos que penetrar na sua essência. Não é a mera visão superficial que faz com que o conheçamos. Conhecer é penetrar na essência da coisa observada, tornar-se uno com ela. Para isso, é indispensável a plena atenção da qual Siddhartha Gautama, o Buda, tanto falou. Ela nos dá a compreensão que é o primeiro degrau na senda óctupla estabelecida por ele. 532-533. O fato de que Atman é sempre perfeito torna-se claro através de palavras. Nem o espaço, nem o tempo, nem a pureza são necessários para essas provas. Para saber que sou Devadatta, não necessito de nada mais. Sabemos o nosso nome sem precisar de esperar por qualquer prova. De maneira similar, para aquele que conhece Brahman, nada mais é necessário conhecer, pois é Brahman. Comentário: quando o absoluto é atingido, não há qualquer necessidade de provas. Essas são absolutamente inúteis. A vivência, a experiência direta da realidade última é mais do que suficiente. 534. Como na verdade pode aquilo que não é Atman, irreal e insignificante, iluminar a ele, Atman, cuja radiação, tal como o Sol, faz brilhar todo o universo? 535. O que na verdade pode iluminar o conhecedor, por quem os Vedas, Shastras, Puranas e todos os seres foram tornados significantes? Comentário: diante do brilho do Sol, todas as luzes se apagam. O mesmo ocorre quando surge em nós o brilho supremo de Atman. Os textos clássicos citados abrem-se diante dos nossos olhos, revelando segredos que serão alcançados por aqueles em quem Atman brilhar intensamente. 536. Conhecendo somente este Atman, que é auto-refulgente, poder infinito, todo conhecimento e imensurável, o indivíduo torna-se liberto do grilhão, da mutável existência. Este conhecedor de Brahman é o melhor entre os melhores. Comentário: quando a plenitude de Atman é revelada na criatura, todas as amarras que o prendiam ao infindável processo do vir a ser são rompidos. 537. Ele não mais é afligido, nem se delicia com os objetos dos sentidos, nem se torna a eles apegado, ou os considera como sendo estranhos. Estando sempre contente, desfrutando a bem-aventurança, ele se diverte e se deleita em si mesmo. Comentário: neste versículo, Shankara mostra que o ser liberto continua a viver no mundo, não se deixando atrair pelos objetos do desejo, e nem também os repelindo. Esses objetos continuam a existir sem exercer, entretanto, qualquer influência no sábio. 538. Assim como uma criança, enquanto se distrai com um brinquedo, ignora a fome e a dor corporal, o homem sábio, renunciando ao egoísmo e sentido de posse, é feliz, delicia-se em si mesmo. Comentário: o sábio não é atingido por coisa alguma. Constantemente está entregue à bem-aventurança que o possui integralmente. 539. Os sábios estão livres da ansiedade, comem um alimento que provém das esmolas, sem qualquer atitude agressiva para obtê-lo. Eles bebem água de um rio. Vivem independentes e livres. Sem medo, dormem num cemitério ou na floresta. As suas roupas são as regiões do espaço, que não necessitam lavagem ou secagem.
Seus leitos são a terra. Os seus caminhos acompanham as estradas da Vedanta. E sua recreação está em Para Brahman. Comentário: aquele em que Paramatman refugie está completamente liberto de todas as coisas que escravizam. Continua a viver no mundo, pois ainda lhe resta um karma residual, que será extinto no momento da morte. E então, só a paz suprema reinará sem obstáculos. 540. O conhecedor de Atman não é apegado a coisas externas. Suas características não são perceptíveis. Não tem nenhuma marca externa que o identifique. Repousa no corpo como em uma carruagem, desfrutando todos os objetos que o rodeiam, na forma como se apresentam ou através dos desejos de outros, assim como faz uma criança. Comentário: a criança é atraída por todos os objetos e com eles se distrai. A sua alegria é constante, pois está em paz consigo e com todas as coisas. 541. Aquele que é vestido com a sabedoria, que está estabelecido no plano do conhecimento absoluto, quer ele vista roupas ou esteja vestido com as regiões do espaço, nu ou envergue uma pele, erra pela terra como uma pessoa insana, como uma criança ou como um fantasma. Comentário: o sábio não se prende a moradias, nem cria raízes onde se encontra. Ele é como o vento que sopra e passa sem se fixar. É um eterno peregrino. Convém perceber, neste versículo, que podemos ser homens socialmente presos a uma estrutura, mas na realidade somos e poderemos vir a ser verdadeiramente livres, tal qual o sábio. 542. O asceta, livre das ideias de desejos, sempre autossatisfeito, porque mora em Atman, que tudo permeia, peregrina sozinho, desfrutando os objetos dos sentidos. Comentário: o asceta, apesar de preso aparentemente a convenções e às leis, está liberto delas. Permanece intocado, assim como o lótus pelas águas. 543. O homem sábio comporta-se às vezes como um ignorante, e outras como um letrado. Às vezes é tão digno como um grande rei, e outras age como um lunático, perambulando. Certas ocasiões é gentil, expressão bondosa, e em outras seu comportamento é visto como de uma serpente, imóvel. Aqui é respeitado, lá é desrespeitado, e não é conhecido em nenhuma parte. Assim, vive feliz na suprema e eterna bem-aventurança, em estado de sabedoria. Comentário: o sábio é imprevisível. No Zen budismo, são inúmeras as histórias do curioso comportamento dos mestres em relação aos seus discípulos. Elas estão repletas de gritos e bastonadas. Tudo isso é feito em profundo amor para despertar os que estão adormecidos. 544. Embora pobre, está sempre contente. Embora destituído de todos os bens materiais, é muito poderoso. Embora não se alimentando, experimentando os objetos sensoriais, está sempre satisfeito. Embora sem ter ninguém que seja igual a ele, a sua atitude é igual para com todos. Comentário: o homem sábio, o asceta, é feliz com o que tem, pois nada deseja. Agradece tudo o que recebe. Está sempre pronto a dar a sua compaixão e sabedoria para todos que dele se aproximam. É uma imagem de perfeito equilíbrio.
545. Embora agindo, ele não é ator. Embora recebendo os efeitos, não é ele que usufrui. Embora possuindo corpo, ele é incorpóreo. Embora confinado num corpo, parecendo limitado, ele tudo o envolve. Comentário: o homem realizado está completamente desprendido dos efeitos que produz. Ele se entrega totalmente à sua experiência, se irradia para todos os quadrantes. Todas as coisas estão, de certa forma, por ele envolvidas. 546. O gostar e não gostar, o bem e o mal, não produzem qualquer efeito no conhecedor de Brahman, que é incorpóreo e sempre existe. Comentário: o sábio, o liberto, o iluminado, o asceta, está acima de qualquer dualidade, pois esta é fruto da ignorância, avidya, e da ilusão, maya. Ao alcançar esse estágio de superconsciência, ele existe para sempre. Não está, portanto, mais sujeito às eternas repetições de vidas sucessivas. 547. Felicidade e miséria, bem e mal, pertencem àquele que é apegado a objetos densos, grosseiros e que se refere a eles como se pertencessem a si mesmo. Onde está o bem e o mal, ou os seus efeitos para o asceta, Muni, que cortou subitamente todos os seus elos e se tornou no real Atman? Comentário: o asceta não mais depende dos objetos dos sentidos, pois eliminou todos os elos que o prendiam a eles. Ele paira acima da dualidade. 548, 549. O Sol parece ter sido absorvido pelas trevas durante um eclipse. Embora isso de fato não ocorra, mas as pessoas que através da ilusão não compreendem a natureza disto, dizem que o Sol foi engolido. Assim o faz o ignorante quando, ao ver o corpo ilusório de alguém que conhece Brahman e que está livre dos grilhões do corpo, considera-o como preso ao corpo, mas isto é mera aparência. Comentário: o asceta, apesar de ainda possuir um corpo, não está mais a ele escravizado, nem a coisa alguma. Ele vive em um estado de consciência onde não existe o isto e aquilo. 550. Como o deslizar irregular de uma serpente, movendo-se para aqui e ali no seu último suspiro, o conhecedor de Brahman permanece liberto do corpo. Comentário: o ser que alcançou a libertação, apesar de ainda viver no plano físico, está totalmente liberto do seu corpo. É apenas a morada onde temporariamente vive. 551. Assim como um pedaço de madeira é levado a diferentes lugares por uma correnteza, o mesmo ocorre em relação ao corpo, que é conduzido pelo Daiva, Karma, de encontro às experiências no seu devido curso. Comentário: a força do Karma nos impele de encontro a diferentes situações, algumas agradáveis, outras desagradáveis. Enquanto os nossos corpos não estiverem pacificados, estamos inteiramente à mercê do Karma. 552. Aquele que está liberto do corpo e que alcançou a perfeição permanece entre os divertimentos sensórios, como um homem mundano, que é sujeito à transmigração, repleto de desejos engendrados pelo karma passado, prarabdha. Entretanto, ele vive tranquilo no corpo como um espectador livre dos desejos e mudanças, oscilações mentais, como o centro de uma roda. Comentário:
Quando o estágio da perfeição acontece e a superconsciência é revelada na criatura, a alegria é perene, pois não há mais sombra nem obstáculos, só a presença do Eterno revelada. 553. Ele não mais aplica os seus sentidos aos objetos, nem os remove deles, mas permanece como um mero espectador. Aquele cuja mente está embriagada pelo elixir da bem-aventurança de Atman não mais presta atenção ao efeito kármico. Comentário: o plenamente desperto não mais se prende a coisa alguma, pois para ele o karma, apesar de existir residualmente, não mais o perturba. 554. Aquele que conhece Brahman, renunciando à procura do visível e do invisível, mora somente em Atman, e é evidentemente ele próprio. Comentário: só atingimos o nosso centro, o nosso real ser, quando nos unimos ao Absoluto, Brahman. 555. O conhecedor de Brahman, que alcançou a meta, está sempre livre, embora viva no mundo. Quando ocorre a destruição dos upadis, ele, sendo somente Brahman, atinge Brahman não dual. Comentário: quando acontece a fusão de Atman individual com Brahman, absoluto Deus, o ser humano se libera ao alcançar aquilo que está acima dos conceitos e da dualidade. 556. Assim como um homem é sempre um homem, mesmo quando desempenha nos dramas teatrais um papel feminino, assim aquele que conhece Brahman e é perfeito é sempre Brahman e nunca um outro. Comentário: quando a gota de água se mistura ao oceano, ele se torna parte dele. É indistinta, pois não existe mais a separação. 557. O que ocorre para um asceta que se tornou em Brahman se o corpo, já queimado pelo fogo da sabedoria, cai em qualquer lugar, assim como uma folha seca de uma árvore? Ele não se importa com o que aconteceu ao seu corpo ou onde ele será colocado na ocasião. Comentário: o indivíduo que alcançou a libertação não se importa mais, como um homem mundano, com o seu corpo. Ele é, como diz o versículo, apenas uma folha seca que se desprendeu da árvore quando chegou o seu momento de cair. 558. O Muni, sábio, que mora sempre em Atman, que tudo permeia, que está pleno da bem-aventurança não dual, e é para Brahman, não espera o lugar adequado, nem o tempo, etc., para arremessar fora este conjunto de pele, carne e impurezas. Comentário: o ser realizado, Muni, não mais necessita de aguardar o tempo para se libertar dos seus corpos. Ele pode despir-se quando quiser, sem precisar esperar que o karma o faça. 559. Não é o abandono do corpo, nem do bastão, nem da tigela para a água usada pelos ascetas, que é a libertação, moksha. Moksha é a felicidade que resulta quando desfazemos o nó da ignorância que mora no coração. 560. Que efeito benéfico ou maléfico há para uma árvore se sua folha cai num canal ou rio, num lugar sagrado ou numa encruzilhada onde as 4 direções se encontram? Comentário: o corpo é como uma folha que irá cair quando chegar o momento em que ele não pode mais se sustentar. O versículo ressalta que não importa o local onde isso irá ocorrer. 561. A destruição do corpo, sentidos, vitalidade, prana,
e intelecto é igual ao que ocorre com uma folha, flor ou fruto. Mas não há destruição para Atman, cuja essência é verdade e que é a corporificação da bem-aventurança. Ele permanece como a árvore. Comentário: quando as folhas, flores ou frutos desaparecem, a árvore permanece. O mesmo ocorre com o nosso ser real, Atman. 562. A verdadeira característica de Atman é ser pleno de sabedoria. Tem sido dito repetidamente que só os Upadhyas são destruídos. Comentário: só os diversos corpos que compõem o ser são destruídos. O centro em torno do qual eles gravitam é eterno. É a ignorância que faz ver a morte como sendo o fim de tudo. 563. A escritura, Shrut, afirma a indestrutibilidade de Atman, quando as modificações são destruídas. Veja, Atman é indestrutível. Comentário: o ser real, Atman, permanece acima de todas as eventualidades. Ele é eterno, infinito, plena bem-aventurança. Os aforismos sucessivos do Viveka Chudamani, a joia suprema da sabedoria, que está agora em tuas mãos, repetem incansavelmente esse refrão. 564. Assim como, quando queimados uma pedra, uma árvore, o capim, um corpo, um pano, etc., tornam-se somente terra, cinzas, assim ocorre com todo o universo visível. O corpo, sentidos, vitalidade, mente, etc., que quando queimados pelo fogo da sabedoria atingem ou se reduzem à condição de Paramatman. Comentário: tu és pó e ao pó retornarás, dizem as inscrições em muitos cemitérios. É algo para lembrar a transitoriedade da vida e a necessidade de que nos voltemos para o eterno. Só ele é imortal. 565. Assim como as trevas são diferentes da luz e desaparecem quando banhadas pela luz do sol, assim todo o universo visível torna-se mergulhado em Brahman. Comentário: no seio de Brahman não há mais distinções. Todas as coisas nele se fundem. 566. Assim como o espaço, limitado pela forma, torna-se o ilimitado espaço evidente quando se dá a destruição dessa forma, assim o conhecedor de Brahman torna-se Brahman quando se dá a destruição dos Upadhyas. 567. Assim como quando misturado, o leite torna-se uno com o leite, o óleo com o óleo, a água com a água, assim ocorre com o asceta quando conhece Atman e torna-se uno com ele. Comentário: os exemplos dados servem para reforçar o conceito da grande unidade em que estamos mergulhados e da qual não temos consciência. 568. Assim o asceta, renunciando ao corpo, atinge Mukti, a libertação, que é apenas existência indestrutível, o estado no qual é Brahman e não mais retorna. Comentário: o asceta, quando atinge a libertação, Mukti, não mais retorna. Está definitivamente livre do processo do vir a ser. 569. Onde está o renascer para aquele que tornou-se o próprio Brahman e cujo corpo, etc., grosseiro, sutil e causal, originados na ignorância, foram queimados pelo fogo da sabedoria devido à união com Atman, identidade de Jiva e Brahman,
que é existência? Comentário: o nascimento e as inevitáveis mortes desaparecem quando o asceta atingiu a união com Atman. 570. Servidão e libertação criados por Maya, ilusão, em realidade não existem em Atman. Assim como a ideia do aparecimento e desaparecimento da serpente não existem ao conhecermos verdadeiramente que a corda não é uma serpente. 571. Servidão e libertação existem graças à existência e não existência de Avitri, energia veladora que a tudo envolve. Não existe em Brahman tal energia, véu. Aquilo, Brahman, não é por nada abrangido. Se existisse algo mais, então a não-dualidade seria contestada. Mas a Escritura não admite a dualidade. Comentário: além de Brahman, nada existe. Só a pura existência eterna e incontaminada percebida no coração dos que moram no eterno e em nenhum momento dele se afastam. 572. A servidão e libertação são na verdade falsos. Assim como as nuvens ocultam o sol, da mesma forma, o ignorante impõe os atributos da mente, Budi, à realidade. Quando na verdade essa substância, Brahman, é indestrutível, não dual, sem apegos e é sabedoria. Comentário: é a ignorância do verdadeiro ser, Atman, que produz a ideia da libertação e servidão. Na realidade somos livres desde todo sempre. 573. A crença na existência da escravidão e a descrença na sua existência são, do ponto de vista da realidade, somente atributos de Budi, e não a eterna substância, Brahman. Comentário: a eterna substância está além da crença ou da descrença na sua existência. Estas são apenas produtos da mente sempre ávida em dividir a realidade única. 574. Portanto, essas duas, a servidão e a libertação, são criadas por Maya, a ilusão, e não existem em Atman. Como pode então algo limitante ser atribuído à suprema verdade, que como o espaço é indivisível, sem ação, calma, irrefutável, imaculada e sem um segundo? 575. A mais elevada verdade é que não existe nem restrição, morte, nem nascimento, nem servidão, nem um adepto para auxiliar um discípulo, nem alguém desejoso de libertar-se, nem o liberto. Comentário: quando mergulhamos no absoluto, tudo mais deixa de existir. Ideias, tais como a libertação ou servidão, não têm mais lugar no eterno. 576. A suprema e a mais misteriosa doutrina, contida nos Vedas, é agora revelada a ti. Expõe essa doutrina a alguém cuja mente está livre de desejos, cujas tendências viciosas se esvaneceram, e que aspira pela libertação, e faça com que ele reflita no que te foi revelado. Comentário: a revelação é a queda final da venda que impedia a visão da realidade suprema. Auxilia os autênticos, os que aspiram àquilo que agora alcançastes, graças à compaixão do Guru. 577. Tendo assim ouvido os ensinamentos do Guru, o discípulo saúda-o respeitosamente. Então, liberto da escravidão, com a permissão do Guru, vai embora.
Comentário. O agradecimento final é indispensável, pois acabamos de nos libertar das malhas das existências continuadas devido ao karma. Podemos agora seguir o nosso caminho. 578. O Guru, cuja mente está mergulhada no oceano da real existência e bem-aventurança, continua incessantemente a se movimentar, purificando todo o mundo. Comentário. Os verdadeiros gurus, os mestres de sabedoria, são instrumentos para a purificação do mundo, uma vez que evolam o perfume da libertação aos 4 quadrantes. 579. Assim, na forma de um diálogo entre o guru e o discípulo, é revelada a natureza de Atman de forma a permitir que os que aspiram à libertação possam alcançar o conhecimento mais facilmente. Comentário. A Joia Suprema da Sabedoria é um texto que auxilia ao verdadeiro aspirante da vida espiritual a atingir a libertação. 580. Possam aqueles ascetas que aspiram à libertação e que se deliciaram dos textos sagrados Shrutis, que já renunciaram os prazeres do mundo e que expurgaram todos os vícios dos seus corações, assim desfrutados, e cujas mentes estão subjugadas, respeitar estes saudáveis ensinamentos. 581. Estas palavras de Shankara, que asseguram o Nirvana, ultrapassam todas as outras e apontam o oceano de néctar que está ao nosso alcance, não dual, Brahman, que dá felicidade àqueles que sofrem de fadiga e sede causadas pelos raios do sol, da tríplice miséria. Na estrada da imutável existência, a miséria que sofre o ser humano neste mundo pode ser de 3 tipos. Adhyatmika, os sofrimentos que afetam o corpo e a mente, como angústia, dor, inquietação, etc. Addaivika são sofrimentos provenientes da natureza, meio ambiente, como terremotos, inundações, frio, etc. Adbautika, dificuldades infringidas por nós, por outros seres sobre a terra, sejam animais, os nossos semelhantes, etc., como problemas de sobrevivência, de convivência, de lutas, etc. Na estrada da imutável existência, peregrinando numa região árida à procura de água. Assim termina a Joia Suprema da Sabedoria, de Sri Shankaracharya, discípulo de Sri Govinda, Bhagavad Pada.